Por que a minha carga demora tanto entre chegada e desconsolidação? O que é desconsolidação além disso? Você quer entender o que é isso? Por que a carga demora para desconsolidar? E quem são desconsolidadores de carga? Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras e você vai tirar a sua dúvida e vai entender por que o tempo é tão longo para desconsolidação de carga. Tá bom? Solta a vinheta, acompanha esse vídeo até o final que vocês vão gostar. Eu posso provar para vocês e vão entender. Solta a vinheta e acompanha esse vídeo. Vamos nessa! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo nesse caminho tão legal do Comex, que por vocês a gente segue fazendo vídeo, vocês são o nosso combustível. Então, muito obrigado e vamos para mais um. Gente, estava pesquisando a área há muito tempo atrás e eu sempre via uma conta que não fazia muito sentido na minha cabeça, que era a desconsolidação de carga. Eu falava, meu Deus, mas por que isso existe em Comex? Ou o que é isso? Quem que faz isso, etc. E lá fui eu pesquisar, sempre. Comex é pesquisa pura, o tempo todo. A gente acha que é chato porque tem... Não, é pesquisa pura. O que acontece? Vamos lá. Lembra que quando a gente faz um embarque de carga marítima, aula aqui em cima sobre isso, nós temos a consolidação da carga. E quem que faz isso? Os armadores. Aula aqui em cima sobre armador. Ou seja, o armador, ele vende um pedacinho do, sei lá, do espaço do navio dele. Vamos dizer que a Maersk vendeu um pedacinho sei lá, do navio dela para o agente de carga ou para o NVOCC. Lembra que eu sempre dei, inclusive, aula aqui em cima sobre NVOCC, tá bom? Vendeu esse pedacinho, beleza, tranquilo. O importador foi e embarcou a carga. Tranquilo, então saiu lá da China, veio para o Brasil, chegou em Santos e tal. E automaticamente a carga terá que ser desconsolidada. E aí começa a grande dúvida, meu Deus, quem que faz a desconsolidação de carga? Quanto que isso custa? Por que existe isso? Então vamos entender na cabeça do armador. O armador consolidou vários containerzinhos, então vamos dizer que no navio dele couberam 1000 containers. Ponto. Quando o navio chega no Brasil, chegou no Porto de Santos, pra vocês entenderem, ele vai colocar todos esses containers na zona primária de alfândega. Beleza? Tranquilo. Ele vai ter que desconsolidar essa carga. Ou seja, ele vai chegar para a alfândega brasileira e falar, alfândega brasileira, tá aqui meu Master BL com 1000 containers. Beleza? E esse container representa esse fornecedor. Aliás, esse cliente que comprou desse fornecedor. Esse aqui, desse cliente que comprou desse fornecedor. E assim funciona. Ele, em tese, está desconsolidando a carga, ele está mostrando para a Receita e para a aduana que aquela carga pertence àquele fornecedor, àquele cliente e àquele fornecedor, obviamente. Ou seja, ele está dando nome aos bois. Tá? Esse ato chama-se ato de desconsolidação de carga. E aí a gente entra numa dúvida muito grande. Quem faz a desconsolidação da carga? É o armador? É o agente desconsolidador? É o NVOCC? Aí é que tá. Tem duas questões aí. O próprio armador pode fazer isso. Ele pode consolidar a carga aqui e desconsolidar a carga aqui. Se ele for grande o suficiente para fazer isso, se ele for responsável o suficiente para fazer isso, ou se ele tiver o seu departamento que faça isso. Ponto final. Então ele pode desconsolidar a carga. Beleza? Beleza. Ele pode nomear uma empresa que faça a desconsolidação da carga. Então vamos dizer que o armador X está lá na China e ele fala, não vou fazer isso, vou nomear alguém.
Ele pode nomear um NVOCC, pode fazer isso, ou ele pode nomear um escritório, uma agência que faça isso para ele, um parceiro dele. Então, uma desconsolidação da carga pode ser feito por ele mesmo, por um NVOCC ou por quem ele determinar, o armador. Lembrando que o armador é o dono do navio e o dono do container. Então ele tem o poder perante a carga. E um outro fato muito importante é que você, importador que traz carga marítima, você paga a desconsolidação da carga. Lembra quando eu dei aula sobre numerário? Aula aqui em cima sobre isso? Você paga a desconsolidação. Nossa, Thiago, mas como assim? Eu pago a desconsolidação da carga? Eu nunca vi isso. Claro que você já viu. Quando você vai lá e fecha uma carga com o seu agente de carga, o seu agente te manda a cotação. E lá está desconsolidação de carga. Custa, sei lá, $100, 200, não sei quanto está na cotação. Mas lá está desconsolidação de carga. O que você pode chegar para o seu agente de carga e falar quanto custa all-in, ou seja, quanto custa tudo. Está aqui. Mas ele tem que especificar quanto custa o quê. A desconsolidação, ela faz parte do custo do embarque. Então, às vezes você paga a desconsolidação no numerário. E muitas vezes você paga a desconsolidação no agenciamento de carga. Já é feito isso, já é perante isso. Por isso que o seu agente de carga te pergunta N coisas. Valor da carga, o peso, e etc, etc, etc. Ele te pergunta N coisas, se vai conter de 40, 20, sei lá. Ele sempre vai te perguntar isso. Então, voltando o fato da desconsolidação, quem faz? O armador, um NVOCC ou uma agência que ele determinar. O armador manda em tudo. E sabe por que isso demora tanto tempo? Por exemplo, chegou a carga em Santos, como eu falei para vocês. E demora-se 48 horas para essa carga entrar na zona primária, na zona de alfândega. Sabe por quê? Porque imagina a quantidade de containers que tem dentro do navio. E não é só apenas aquele navio chegando, são vários. Então o armador ele tem que ter mobilidade e velocidade para fazer tudo isso. Gente, se ele fizer tudo isso erradamente ou erroneamente, ele toma multa. Nossa, Thiago, mas armador toma multa? Claro que toma. Imagina se ele informa uma situação errada. Por mais que nós, importadores, ou nós, agentes de carga, ou nós achamos que o armador manda em tudo e faz absolutamente tudo, ele toma multa. Se, inclusive, o armador fala, eu vou dar uma outra situação. A carga vai chegar dia 25 agora. E a carga chega dia 23. O armador não avisou a aduana, a receita, etc. Ele também é capaz de tomar uma multa. Por mais que ele tenha avançado. Então, tudo depende de N situações. Então, sim, o armador também é responsável pela carga, no geral, no todo. E ele tem que desconsolidar a carga. Ou ele nomeia alguém, ou um NVOCC. Alguém que seja capacitado a fazer isso. E, de fato, uma coisa muito interessante é o seguinte, que se ele desconsolida a carga erroneamente no ser mercante, aula aqui em cima sobre ser mercante, a responsabilidade é do armador. Ou seja, por mais que o agente de carga faça o ser mercante bonito, perfeito, ok, está tudo de acordo, e o armador errou o ser mercante, ele tem que arcar com essa responsabilidade sim. E ele não pode fechar os olhos para isso e fechar a porta para isso. É muito interessante que vocês começam a ver que por mais que o armador mande na operação toda, digamos assim, na verdade ele é um grande operador. Obviamente ele tem mais poder que muitos agentes de carga, despachantes, etc. na operação inteira. Mas sim, ele também é um player. Ou seja, ele também é um interveniente. Poderoso, mas é um interveniente. Que pode e comete erros. Ou seja, a tua carga demora 2 dias para desconsolidar, por mais que ela já está lá dentro do armazém XYZ,
Porque o armador está correndo contra o tempo, determinou alguém, ou ele mesmo está fazendo isso, está desconsolidando a carga e está mostrando para a Receita. Receita, está aqui, ó. Carga, essa é do cliente tal, é do fornecedor tal, pesa tanto e assim segue o barco, tá bom? E obviamente, a carga estando disponível para desembaraço, segue a vida. Então, muito isso é cobrado. Não existe serviço de graça em comércio exterior, gente. Tudo isso é de acordo com a operação. Obviamente, você pode, por simplesmente falar assim, eu não concordo. Eu também não concordo com o serviço de desconsolidação de carga. Não concordo. Mas é uma operação comum. Então, assim, vamos colocar uma situação mais difícil. Vamos dizer que você está trazendo uma carga LCL. Ela também é desconsolidada, mas sem sombra de dúvida. Se o container demora, sei lá, 48 horas, o LCL demora 72. Porque imagina, você desconsolida um navio inteiro, mostrando os containers, e depois você desconsolida containers inteiros, mostrando que aquelas partezinhas são de determinados clientes, importadores. Então a desconsolidação é um serviço. E não é uma penalidade, é um serviço, mas feito por armador, agências NVOCC ou outras agências que ele assim determinar. Interessante vocês terem esse tipo de pensamento. E sim, isso é cobrado na hora da sua operação iniciar. Ou seja, isso é cobrado quando você contata o agente de carga e pede uma cotação. Tá bom? Gente, aula diferente, gosto de dar esse tipo de aula para vocês, para a gente desmistificar o comércio exterior sempre, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Faço é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre, tá bom? Mas além disso, pessoal, tô vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscrevem no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0 e vocês vão ter acesso a mais de 300 vídeos prontinhos, de graça, para vocês tirarem todas as suas dúvidas, tá bom? Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão as suas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão, 5 e pouco da tarde, vá lá no Instagram, toda quinta-feira, que eu tiro a sua dúvida de graça. Olha só que maravilha, estou aqui para ajudar vocês, sempre. Mas além disso, pessoal, já deixou o like? Deixa o like, metralha esse like, faz a gente feliz, faz seu capitão feliz e faz o YouTube entender que essa aula é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que não entende o que é desconsolidação de carga, veja que tem um nexo para isso. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária ou, por que não, sugestão de aula. A gente sempre vê o que vocês põem lá, aqui aliás, embaixo, e a gente cria as aulas para vocês, sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.